Bom dia para vocês, bênçãos e graças do bom e misericordioso Deus. Cedo, 5h29, nosso coração se eleva a Deus, esse Deus de bondade, de misericórdia. Colocamos-nos junto a Ele. É o Senhor que nos ama e um amor sem limites. Deu a vida por nós. E vamos agora nos encontrar com Ele. A missa é um encontro pessoal com Jesus. Abramos o nosso coração. Coloquemos no altar do Senhor, nós mesmos, você, sua família, seus entes queridos. E hoje, de modo particular, rezamos pelas pessoas com um pouco mais de idade, diríamos, os avós, todos os avós. Rezo também pela Lourdinha, minha irmã, ontem estava lá em Curitiba, 100 anos completava ela. Que beleza! Completando 100 anos, e quando me viu, o sorriso que ela deu, bastou. Era tudo para mim, porque assim são os corações que se unem no amor a Deus, em Deus. Como isso é importante, esquecemos-nos disto, colocamos muitas vezes só sentimentos humanos, esquecemos essa outra realidade. E ali, celebrando a missa lá ao lado dela, junto a ela, por ela, e ela ali, acompanhando, lúcida. Que Deus abençoe, que Deus proteja sempre mais. Também todos os avós, rezamos por eles, como é importante estarmos unidos a cada um deles. O aconchego familiar, o carinho que temos, vamos realmente manifestar tudo isto unidos ao Senhor. Como isso é importante, unidos ao Senhor. Iniciando esta missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, comunhão do Espírito Santo, estejam com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. E colocados no coração bondoso, no coração misericordioso de Jesus, dirigimos a nossa prece. Hoje celebramos a missa em honra de São João 23, Papa. Muitos de nós o conhecemos, e foi ele que deu a abertura ao Concílio Vaticano II, o Papa. Portanto, e ele vai morrer em 3 de junho de 1963. Que ele interceda por nós, para que nós amemos profundamente a Igreja e sejamos um sinal na Igreja de comunhão e de verdadeira unidade. Oremos. Deus eterno e onipotente, no Papa São João 23, fizesses resplandecer por todo o mundo o exemplo vivo de Cristo, bom pastor. Concedei-nos que por sua intercessão possamos difundir com alegria a riqueza do amor cristão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E vamos às leituras, pedindo ao Papa São João 23, que ele interceda por nós,
por todos, pelas nossas famílias e pelos nossos irmãos mais avançados em idade, os nossos avós e bisavós também, e todos eles. Vejo lá, Lourdinha não é só avó, é bisavó, é tataravó. Que Deus abençoe a todos e toda a família. E a leitura do dia de hoje de Joel. Levanta-se e ponham-se em marcha os povos rumo ao vale de Josafá. Acontecerá naquele dia que os montes farão correr vinho, as colinas manarão leite, aos regatos de Judá não há de faltar água, e da casa do Senhor brotará uma fonte que irá alimentar a torrente de Setim. O Egito será devastado, e Dumeia devastada e deserta, por causa de suas atrocidades contra os filhos de Judá, derramando sangue inocente em suas terras. Judá será habitada para sempre, e Jerusalém por todos os séculos. Veja, o profeta aí está mostrando como Deus acompanha seu povo, e um sinal da benevolência dele. Jerusalém, Sião, cidade santa, sinal da benevolência de Deus, sem dúvida. Também cada um de nós, você e sua família, sentir profundamente realmente essa presença benevolente de Deus ali. Vendo minha irmã, 100 anos de idade, dedicada a Deus, sempre, 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 com seu olhar generoso, bondoso, acolhedor. Não havia quem ela não acolhesse. E quando vivia, não permitia que ninguém falasse mal de outro. Não. E aí a gente vê uma alma cristã, verdadeiramente cristã. Deus é rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra. Uma luz já se levanta para os justos e alegria para os retos corações. Aleluia, aleluia, aleluia. Feliz quem ouve e observa a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe, os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Como digo sempre, Jesus, ele aproveita toda ocasião para levar os seus ouvintes ao essencial da sua mensagem. Ele mostra, sim, Maria Santíssima, sua mãe física, mas muito maior e muito mais profunda é esta outra realidade. Qual? Ela, aquela que ouviu a palavra de Deus, que acolheu esta palavra de Deus, eis a serva do Senhor, e a põe em prática, e faça em mim segundo a tua palavra, e põe em prática esta palavra. Aí está a grandeza de Maria Santíssima. Jesus ressalta essa dimensão presente em Maria Santíssima. Ouve a palavra de Deus e a põe em prática. É isso que é importante, essencial. Peçamos ao Senhor que também nós abramos o coração, acolhendo a palavra de Deus e
prática, no amor sincero, verdadeiro, para com os nossos irmãos e irmãs, quaisquer que sejam. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. Como essa água se mistura com vinho, fazendo-nos participantes da divindade daquele que se fez participante da nossa humanidade. Bendito seja, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Lava-me, Senhor, dos meus pecados, purificai-me das minhas faltas. Mai libergot, Jerusalém, vai que tu não quer. Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor, nós vos pedimos, aceitai essa oração do vosso povo e fazei frutificar para a nossa eterna salvação o sacrifício que na memória de São João 23 oferecemos para a vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus, é nosso dever, nossa salvação. Na verdade, é digno, justo, é nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a memória de São João 23 e fortaleceis a vossa igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento da sua pregação, o auxílio de suas preces. Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, entoamos o hino da vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que venha em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão, bebemos desse cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, esse vosso indigníssimo servo, Dom José e demais bispos do mundo inteiro, presbíteros, Santa Amaro, todos os presbíteros, os diáconos, colocamos no altar do Senhor todos os pedidos e súplicas que chegaram a nós. Programa Conta Comigo, da Alcides, Rede Vida. Rezamos por ele, rezamos pela Mariana, sua esposa, rezamos por Dr. Francisco Tirola, Dona Silvia, sua esposa, Gerardo, a Marisol, sua esposa, sua sogra, está doente. Rezamos por eles, pessoas amigas, sinceras, maduras. Rezamos por todos. E rezamos também por aqueles que estão ligados mais a nós. Todos eles, Senhor Jesus. Dom Pedro Fedalto ordenou sacerdote. Da Academia Paulista de Letras, o aniversariante, Tom Zé. Meus confrades franciscanos, Frei Estevão, Frei Laertes, todos os demais. A Ordem Terceira Franciscana de Santa Amaro, Francisco, Cida, por João Monteiro de Barros Filho, pelo casal Dona Teresa, pela sua saúde, e Dom Dino Samaria, por Dona Nair Ferraz, sua saúde, por seu filho e família, João Grandino Rodas, relíquia de São Francisco, Dona Inês, lá de Manduri, mãe do Padre Reginaldo, a relíquia de Santo Antônio, por Maria das Graças e família, Mônica Freire Martins, Luciana, Maria Dionísia Soares, Rita de Lima da Silva, Sandra Barbosa da Luz, José Vicente Pereira da Silva,
Lucas da Silva Batista e todos os ministros do vosso povo. Rezamos por todos. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, todos os que partiram desta vida. Coloque-os no altar, os que estão presentes no nosso coração, no seu coração, familiares, os avós falecidos, coloque-os, avós, bisavós, coloque-os no altar do Senhor, junto a Jesus. Eles lá estão. Certamente eles e tantos outros intercedendo por nós. A comunhão que se estabeleceu aqui, se foi em Deus, permanece. Por isso rezamos por Dom Cláudio Runes, Frei Carmelo Súria, Frei Antônio Moza, Paulo Bonfim, Dr. Mauro Arce, Antônio Roberto Rossi, Dona Noêmia Vieira, Dona Josefina Grandino Rodas, Maria Inês Tereza Gunietti. Rezamos por eles. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. E rezamos de modo particular pelos avós, que tenham conforto, o consolo na presença de seus netos, netas. Sabemos, a idade avança, o carinho aumenta no coração dos avós. Certamente, talvez não sejam compreendidos. Que Deus os abençoe, os fortaleça e dai-nos participar todos da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São João 23 e todos os santos que neste mundo te viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. É Jesus, Filho do Altíssimo, presente entre nós, unidos a Ele e nele, unidos a todos, rezamos e dizemos por todos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. O vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Coloquemos a mão sobre o nosso coração e peçamos a paz.
que se consolide na nossa família. No mundo, cessando guerra, violência, maldade humana, divisões, barreiras, caiam. Reine no mundo a verdadeira unidade. É o que pedimos ao Senhor. Unidade, expressão deste amor do Senhor e no Senhor. A paz de Jesus, a paz do Senhor esteja sempre com todos vocês. Isso nós pedimos. Esta paz, essa serenidade de alma na sua vida, na vida de sua família, pedimos também na intercessão de quem? De Nossa Senhora Aparecida. Que ela interceda pelo Brasil, interceda pela nossa família, pela sua, pela minha família. E assim essa comunhão entre todos. Eu agradeço a Deus. Veja na minha família, de fato, esta comunhão. Não, ninguém separado um do outro, ou um olhar meio de viés, diríamos. Não. É a amizade entre todos, é a união. Sim, graças a uma pessoa aqui neste mundo, que foi minha irmã, que é minha irmã Lourdinha. Não deixava que ninguém falasse mal do outro em casa. E depois o seu amor e o seu carinho era em Deus. Reque comissio corpus e sangue Domini nostri Iesu Christus, todianos in vitam eterna. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo, o vosso sangue, que vamos receber, não se tornem causa de juízo e de condenação, mas por vossa bondade sejam proteção e remédio para a nossa vida. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Que Jesus esteja presente na sua vida, receba-o espiritualmente na sua vida e na vida de sua família. Seus avós, os avós de modo particular, essa presença amorosa, carinhosa de Jesus. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. O sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Mais liber Gott. Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra
esperança firme e uma caridade perfeita. Meu Senhor e meu Deus e meu tudo, Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, o sacramento que recebemos faça crescer em nós o ardor da caridade, do amor da caridade, que inflamou com zelo incansável São João 23 e o levou a consagrar-se inteiramente à vossa Igreja, a todos, a cada um, por Cristo Senhor nosso. Amém. E nós pedimos essa bênção, e a bênção de São Francisco de Assis para os medicamentos. Todo dia encerro a celebração dando a bênção para os medicamentos. Coloque-os diante de você, se é possível, se não pensa como eu penso nos meus remédios. Eu já levanto 4 e pouco para tomá-los. Por quê? Por que eu levanto tão cedo para tomar o remédio? Porque eu como uma banana, e se eu fizesse mais tarde, não teria aquela 1 hora de jejum antes da Eucaristia. Não esqueça, o jejum eucarístico, 1 hora antes, sinal do amor, sinal de respeito por aquele que vamos receber. É isso. Não se esqueça jamais. E não importa que dá vontade de dormir um pouco mais, não, de maneira alguma. Acima de tudo está o Senhor e o meu amor por Ele, por Jesus. E por isso vamos abençoar os remédios. De modo particular hoje os remédios dos avós, né? Mas de todos. Unimos nossa prece a todos os que sofrem. E na intercessão de São Francisco, de Santo Antônio, de São Padre Pio e de Nossa Senhora Aparecida, suplicamos, abençoai, Senhor, esses medicamentos. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que eles aliviem os seus sofrimentos e concedam a cura de sua enfermidade e da sua doença. É isso que pedimos na intercessão de São Francisco de Assis. E vamos agora à bênção final desta celebração com a relíquia de São Francisco. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. São Francisco, São Padre Pio, Santo Antônio, Nossa Senhora Aparecida, rogai por todos nós. Veja a companhia que nós temos, os nossos que nos cercam. Já 4 e pouco, portanto eu estava aqui, fiz a minha adoração a Jesus no sacrário. Não se esqueça
Jesus presente na Eucaristia, presença permanente dele na Eucaristia. E por isso que nós, ainda que distantes, vendo uma igreja, nós adoramos Jesus. Assim fazia São Francisco, mas nós estamos numa capela onde está o Santíssimo, não é verdade? Numa igreja, lá está, e no lugar central, e não colocado de banda, não de lado, de maneira alguma. Por isso dizemos: nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui, em todas as vossas igrejas que estão pelo mundo inteiro, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. É Jesus, é o Filho de Deus, meu irmão, minha irmã. É Ele que permanece presente entre nós, na Eucaristia. E daí, toda a nossa vida, nossa referência essencial não é este ou aquele, é Jesus, é o Filho de Deus. E aí as palavras, o pensamento, o nosso agir, nossas decisões refletem esta pertença nossa a Jesus. Mas vamos nos preparar para a oração da manhã. Altrimenti, il tempo vuole, questo è vero. Molto. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte à glória da ressurreição, vida e vida nova. Isto no poder de Jesus ressuscitado. Não se esqueça nunca, a Eucaristia é justamente essa nossa união íntima com Jesus, e essa união com Ele, que significa a nossa vida mergulhada no amor do Senhor. São Gregório de Nissa, Santo Irineu, São Inácio de Antioquia, São Policarpo, olha, os primeiríssimos cristãos. Eu estou citando-os, São Justino e outros tantos. Eles viam a Eucaristia. A pergunta que eles faziam: queremos chegar à união com Jesus, estarmos unidos a Jesus, essa união mística, espiritual, profunda com o Senhor. Quem não a deseja? Então diziam eles, o início dessa comunhão, batismo, crisma, mas, repetem eles, o ponto alto, o cume desta elevação mística, espiritual, é a Eucaristia. É Jesus na Eucaristia. É isto. Por isso que toda a nossa vida está voltada para Jesus, e a referência essencial é Ele e não outro. E aí dizia São Gregório de Nissa, Jesus, ele, por certa ocasião disse: eu vim para trazer o quê? O fogo sobre a terra. E ele, Santo Gregório, dizia, e São Padre Pio, Santo Antônio, a mesma coisa, diziam o quê? Que
A Eucaristia é a chama deste fogo, a chama deste fogo que vem a nós, que invade nosso coração, que penetra a nossa alma, é a Eucaristia. Chama do fogo divino que Jesus trouxe sobre a terra, e dizem eles, e este fogo divino, que é a Eucaristia, nos purifica, nos santifica, nos une profundamente a Jesus. Veja que beleza. Mas nós pedimos nesta manhã, Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venham pedir-te força, sabedoria e paz. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Sim, quero ser paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Quero ver além das aparências teus filhos como tu os vês, e assim souber o bem em cada um. Cerra, Senhor, meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda a maldade, que só de concórdia viva o meu espírito, e seja eu, Senhor, tão bom e alegre, que todos quantos se chegarem a mim sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença, presença de Jesus, presença do Senhor. Não há algo mais importante no mundo. Não. Aí está. E isto não coloque, como dizia São João Crisóstomo, não coloque barreiras entre ele e nós. Barreiras? Sim, ídolos, dizia ele. Ídolos. Que ídolos? Pessoas que estão presas ao que? Ao dinheiro, por exemplo. É este um ídolo, a ganância e tantas outras realidades que nos separam, por assim dizer, deste encontro misericordioso, portanto, sincero, sem máscaras, sem figuras outras, com o Senhor Jesus. Por isso, vamos à mãe e dizemos: Mãe de Deus, Mãe do Filho de Deus, Nossa Senhora Aparecida, que ela interceda por nós, para que tudo isso também se realize na sua vida, meu irmão. Esse amor a Jesus Eucarístico, essa vida em Jesus, se realize na sua vida. Por isso pedimos a intercessão da Mãe, Nossa Senhora Aparecida. Mãe do Filho de Deus, aos teus pés nos colocamos para agradecer-te e suplicar-te. Olha com bondade, Mãe, todos os que sofrem, todos os que passam por dificuldades, mamãe, dificuldades econômicas, dificuldades de relacionamento na vida social, sobretudo dificuldades, Nossa Senhora Aparecida, que eles passam por dificuldades no relacionamento, no interior da própria família. É a Mãe que intercede por nós. Mãe, unir teus olhos aos nossos, e assim possamos sentir Jesus nos acolhendo e nos estreitando junto ao seu coração amoroso. Assim é Jesus feito, assim é o Senhor. Ele nos estreita junto ao seu coração. Tudo mais se torna efêmero, passageiro. É isto. E é esta a nossa vida, mergulhada no amor do Senhor. E por isso dizemos, quando aquela belíssima oração dita por São Francisco, ou melhor até, ele que escreveu e transmitiu esta oração, e ele a rezou juntamente com quem? Com aquele jovem lá na pequena capela da Porciúncula. Quem? Aquele jovem que chegava de Portugal e queria ser franciscano, o jovem Fernando. E Santo Antônio o acolhe, ele se torna frade franciscano e recebe o nome que São Francisco lhe dá, Antônio.
E assim São Francisco, Santo Antônio, diante da cruz do Senhor, eles dizem: grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma. Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. E eles terminaram a oração dizendo, colocando-se no coração misericordioso de Jesus: e eu quero e peço a eles que eu esteja ali, pãozinho que seja, também com eles, e assim eu possa ali estar junto a Jesus, dizendo com eles: meu Senhor e meu Deus e meu tudo, tudo para eles, tudo para nós, seja Jesus, seja o Senhor. Veja como é bela a nossa vida, mas não se esqueça, chegando a uma igreja, indo a uma capela, primeira coisa qual é? Adorar Jesus. Por isso, como importante também chegar cedo, aquele silêncio na igreja, como eu me recordo desse silêncio lá no Bom Jesus, em Curitiba. Igreja grande, e ali, lá o Santíssimo, coisa que toca, que me faz lembrar e que me lançava na serenidade do amor do Senhor. Serenidade. Não há algo diferente e mais belo e mais que nos deixa de fato interiormente felizes. Senhor Jesus, colocamos sob a vossa proteção nossa família, nosso trabalho, nossos problemas, dificuldades, nossa vida, os que moram, convivem e trabalham conosco, Senhor. Senhor Jesus, protegei-nos dos assaltos, incêndios e sequestros. Livrai-nos de todo tipo de violência, da calúnia, da difamação. E afastai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. E essa nossa vida no Senhor, não se esqueça. Santo Irineu, São Gregório de Nissa, que diziam: fomos criados, nós sempre aprendemos, fomos criados à imagem e semelhança de quem? A gente sempre dizia de Deus. Eles diziam: sim, fomos criados à imagem e semelhança de Cristo Jesus, do Senhor Jesus. E esta imagem é indelével. Nem o pecado pode corromper essa imagem que recebemos do Senhor pelo batismo, crisma e agora pela Eucaristia. Essa imagem presente em nós. Mas o pecado pode nos tornar dessemelhantes a Jesus, ao Senhor. Por isso pedimos fervorosamente que cada vez mais, graças à Eucaristia, criados à imagem de Deus, estejamos sempre mais nos assemelhando a Cristo. Diz vejam só, diz São Irineu, São Gregório de Nissa, igreja lá nos primeiros anos da vida da igreja, aqueles autores, quando eu leio, sempre algo profundo, tocante, está presente e que me edifica ou me toca, vendo
pequenos somos, quão insignificantes somos. E a grandeza da alma de cada um deles e do amor tão grande de Jesus por nós. Diz ele, o pecado não corrompe a imagem de Deus em nós, mas atinge a possibilidade de nos assemelharmos a Ele. Corremos o risco de estarmos nos tornando dessemelhantes a Cristo. Não, por isso, vamos à Eucaristia, vamos ao Senhor e Ele nos abraça, dizendo São Francisco, Santo Antônio, São Padre Pio, Nossa Senhora Aparecida, agradecemos a vossa intercessão, convosco louvamos e suplicamos que o Cordeiro de Deus sem mácula, imolado no altar do Calvário, que em Jesus Cristo, que Ele tenha piedade, que Ele tenha misericórdia de você, que está nos acompanhando, de sua família. É Jesus, é o Filho do Altíssimo, e tenha compaixão e misericórdia também de mim, de minha família e de todos aqueles que sofrem. Santo Antônio, São Francisco, São Padre Pio, Nossa Senhora Aparecida, Mãe do Filho de Deus, Mãe Santíssima, livrai-nos de todas as enfermidades e doenças. Dai-nos a graça de trazer na alma as 5 chagas de Cristo, isto é, a caridade do amor, a caridade de Jesus, o amor de Jesus por nós, presente em nós. É isso que pedimos. Essas 5 chagas significam a caridade de Jesus, que eu possa participar, esteja participando desta caridade, vivendo, e assim possa sentir o amor que o levou a suportar a dolorosa paixão por nós, pecadores. Veja, é a nossa vida, mergulhada no Senhor, presente no coração de Jesus. E aí dizemos, Santo Antônio, São Francisco, Nossa Senhora Aparecida, São Padre Pio, estendei vossas mãos abençoadas sobre nós, enfermos e doentes, para que, libertados de todas as enfermidades e doenças, sejamos presença da luz, onde há trevas, presença da compreensão, onde há desconfiança, presença do amor, onde há ódio e indiferença. E esta bênção, eu já dei a bênção de São Francisco, logo no final da Santa Missa, abençoando os remédios, e agora, esta bênção de São Francisco, de Santo Antônio, também, de modo particular, hoje, pelos nossos avós, por todos avós, bisavós, aqueles que estão um pouco mais de idade. No sábado rezamos por eles, pedimos assim a intercessão da querida mãe, e amanhã estaremos festejando Nossa Senhora Aparecida. Estarei na paróquia Nossa Senhora Aparecida da UPC e depois lá na Universidade Unítalo, na paróquia São Carlos. Vamos lá estar rezando, pedindo a Deus bênçãos e graças divinas para nós, para todos, dizendo esta bênção de Santo Antônio, que ele abençoe você, abençoe sua família e abençoe mãe querida, todos os que têm, os nossos avós, bisavós, mas você também que é mãe, que é pai, você que é filho, filha, para que tenha como referência essencial
Jesus. São Carlo Acutis, ele tinha essa referência essencial. Também estarei amanhã celebrando a missa em honra de São Carlo Acutis, lá na universidade, aqui na faculdade Unítalo. E isto, creio que será lá pelas 10 horas da manhã, porque terei a missa primeira lá, 8 horas, na Avenida QPC, Nossa Senhora Aparecida. Então esta benção agora de Santo Antônio, afastem-se de vós todos os inimigos da salvação. Quem venceu foi o leão da tribo de Judá. Quem venceu foi Jesus Cristo, nosso Salvador. E aí Santo Antônio, São Francisco, traçava a cruz, essa cruz redentora, salvadora, que purifica, que afasta de nós todos os males, porque quem abençoa não sou eu, é o Senhor, eu sou simplesmente um instrumento. Assim também esta bênção de Santo Antônio é a bênção do Senhor na intercessão de Santo Antônio. Eis a cruz do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E nós dizemos: Santo Antônio, São Francisco, São Padre Pio, Nossa Senhora Aparecida, rogai por todos nós. Peço ainda mais hoje pela minha irmã Lourdinha, que beleza estar ontem lá com ela. Agradeço a Deus essa possibilidade. Aquele sorriso, ao me ver, trouxe conforto, alento, tocou-me na mais profundidade, a maior, em meu coração. É verdade. Se somos todos filhos de Deus, unidos uns aos outros, mas unidos no amor de Jesus. Compreendam ou não, mas aí está a nossa vida. Aí está a nossa vida. Por isso agora a bênção individual. E eu pude dar a bênção individual à Lourdinha, ela que me dava sempre, ela que fazia na minha testa, ela é mamãe, fazia na minha testa, e em devotas que eram de Santo Antônio, porque já estava com essa estola, lá até trouxe de Santo Antônio, e eles então traçavam na minha testa: afastem-se todos os males, trace você na sua testa, afastem-se todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Santo Antônio, tem a batidinha na cabeça dela, ela sorriu porque lembrou de tudo, né? Veja como ela, graças a Deus, está lúcida, bem lúcida. E esta batidinha na cabeça fez lembrar que elas também me davam. Santo Antônio, dizia, eu acrescento: Santo Antônio, São Francisco, São Padre Pio, Nossa Senhora Aparecida, rogai por este meu irmão, por esta minha irmã. Amanhã, por volta das 6 da manhã, estarei celebrando com o Padre Marcelo, então, aqui no santuário. 8 horas, lá na QPC, Nossa Senhora Aparecida, QPC, e às 10 horas, lá na Faculdade Unítalo, São Carlo Acutis. Lá estarei celebrando a Santa Missa. Que Deus abençoe vocês. Derrame graças e bênçãos na vida de cada um. E não se esqueça a cruz. Você pode chegar em casa, se você não está na sua família, lá está seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, ou alguém, ou crianças que lhe estejam, ou outros, e filhos que aceitem. Faça essa cruz na testa também deles. O essencial é isto. Nós substituímos, estamos destruindo. Ontem, mesmo lá, conversando na família, estavam dizendo: pois é
essa dimensão religiosa está sendo esvaziada por gestos sociais. Era o que Santo Antônio dizia lá em Pádua, e aí ele chegou e pôs fora. E os sinais significativos da piedade, sinais da fé, é isto que importa. Paz e bem. Um final de semana abençoado para você, um final de semana abençoado para a sua família. Se nós nos encontrarmos, não se esqueça, darei essa bênção individual de Santo Antônio para você. Paz e bem, paz e bem. Andiamo.